Fala, nação corintiana, mais um corte aqui pra vocês. Yuri Alberto vendido por Wolverhampton da Inglaterra por 180 milhões de reais. Quem trouxe a informação foi o Craque Neto. Vou colocar um corte aqui pra vocês verem. Já curta o vídeo aí, se inscreva no canal pra sempre ficar por dentro das notícias do Timão. Sem mais enrolação, bora pras notícias. Uma situação diferente do Júnior. Ele vai, bota um time diferente, não bota o time titular, e aí sai ganhando de 1-0, perde de 2-1. E eu não posso ficar fora da Copa do Brasil e eu tenho um jogo amanhã. Aí eu modifiquei também no Brasileiro. Eu tirei alguns jogadores. Aí eu jogo também o último jogo contra o Santos, eu não tenho o Garro, não tenho o Memphis, que está machucado em relação ao tornozelo. O Memphis parece que vai agora, né? É, parece que sim. Parece e que aí, a volta do Memphis, talvez o Garro ficar no banco. Aí eu tenho uma visão tática diferente, não dos 3 zagueiros com os 4 volantes e mais 2 laterais do goleiro. Eu tinha 10 jogadores marcando. Veloso, o que você pensa disso? Ele já fez um time com esses jogadores à disposição, principalmente o Memphis. Ele fez um 4-4-2, né? Botou o Memphis lá na frente junto com o Yuri e botou os 3 volantão lá que o Ramon já trabalhava, só que em linha, né? Um do lado do outro, diferente do Ramon. Eu acho que ele vai continuar com esse esquema. O jogo é Copa do Brasil, é mata-mata, o jogo é em casa e o Corinthians precisa do empate. Quer dizer, um jogo não é assim tão desafiador, né? O Corinthians ganhou de lá. Não, Ganhou. Ganhou de 1-0, é verdade. Ganhou. Desculpa, é que o Corinthians perdeu. Tudo bem. É que o Corinthians perdeu pro Mirassol. Mirassol 2-1. 2-1, eu confundido. Não, então foi 1-0 o gol do Hector Hernandes. Ganhou lá. E aí joga pelo empate. O que você. Empate. Desculpa, Veloso, É perdão. uma situação tranquila, teoricamente, né? Com esse time que o Dorival tem, com a volta do Memphis, eu acho que o Corinthians entra aí como favorito, até porque nós vimos o jogo no Novo Horizontino, tá longe de ser aquele time do ano passado. Não, do Eduardo Batista, um time esquece. que não chega, um time que não ataca, que não tem força ofensiva. Então eu acho que o Corinthians confirma a classificação. Pra você, Uma pode falar. informação rápida. Uma informação. O Memphis não- Leandro Quesada. O Memphis, Craque Neto, não trabalhou com bola. Isso é um indício de que... Ele vai jogar. Ou indício... Sabe por quê? Porque se ele treina com bola, ele não joga, é pro próximo jogo. Como ele não treinou com bola, ele tá pronto pra Pode ser, jogar. mas só uma informação. Pode ser que ele não jogue. Nem sei se precisaria jogar, viu? Eu guardaria o Memphis pro final de semana. É sábado contra Contra o Galo lá, né? o Atlético O Galo é Mineiro. lá. O Galo é lá mas fácil. esquece. Contra o Galo não ganha. Não, o Galo, eu não vou falar, mas vamos lá. o Galo não ganha, Pra não. você, meu querido, maravilhoso, o incrível Souza, a volta do Memphis, o Garro voltando, que por sinal, a gente tem imagens do Garro aí. Vamos colocar as imagens do Garro, tira esse aí do Novo Horizontino, vamos botar a imagem do Garro. O Garro voltando, o Memphis voltando, o Yuri Alberto, Romero, Carrilho. O Corinthians vai tendo uma visão. Posso terminar de Pode, perguntar? por favor. Não, porque se você quiser me interromper de novo, você não vai continuar aqui. Que ele tá voltando hoje. Cara, Calma. anestesia tá anestesia funcionando aí. ainda. A anestesia tá funcionando? ainda, é. Machucou muito, mas operou tudinho? Não tava usando muito, né, Souza? E aí? Cortou um Cortou o pouquinho. pingolim? Cortou o pingolim mesmo, Souza? Deu uma molada. Pra não ter mais filho? Deu uma molada. Quantos filhos você tá, Souza? Só 4. 4. Tá igual eu, 4 também. O Veloso também tem 4. Quem sabe você? Que eu saiba nenhum. Mas deve ter os... Você não vai pro... Fiz Você muito. não vai pro fundo? Fiz muito isso. Mas você não tem filho, sabe? Que eu saiba não, ninguém reclamou. Por que você tem filho? Eu só não quero que O apareça... esperma seu não é bom? Não, é ótimo. É bom? Só espero que não apareça alguém pedindo pensão, né? Não, se aparecer, você pega ele, abraça como Abraço, filho, qual o claro, problema? claro. Pode ter certeza. Mas você não quer ter filho, Quesada? Por quê? Com 54? Qual o problema? Pô, não tô conseguindo pagar minhas contas, bicho. Abraão teve com quantos anos? Ah, mas o Abraão viveu 100 anos. 800 anos. Abraão tirou do ar. Abraão foi, ó. Uau! 100 anos Abraão Ele teve. teve 150 filhos. Então, meu, você não tem um? Um filho você não tem? Tô fora. Por quê, filho? Por quê? Você não quer ter filho? Com 54? Adota Mas não é o Souza, você que tem Quesada, ó. útero. Você não tem Adota o útero. Souza. Você não tem mas eu útero. vou fazer- Você não Barato. tem. Você não tem aquilo. Você não tem, não sei, você não tem. Quem tem é mulher. Você tem que só ajudar a mulher um pouco. O Souza quer que eu adote. Adota o Souza. Sou barato. Então vamos lá. Voltando pro Corinthians. Voltando pro Corinthians, poderia não jogar nenhum desses jogadores aí. Por que, O Corinthians Souza? é favorito. Respeito o Novo Horizontino, hein? Eu respeito, mas não tá jogando bola pra poder ser Olha o favorito. Garro aí. Se o jogo fosse Olha lá, ó. fora, se o jogo não fosse na Neoquímica Arena, eu provavelmente estaria dizendo que ia ser um jogo difícil, complicado, mas eu não acho que deve ser difícil nem complicado, não. O Corinthians vence o jogo,
Corinthians já venceu o Novo Horizontino fora de casa com um time totalmente reserva. Totalmente Ganhou reserva. esse jogo de novo com o time reserva. Pra mim, o Corinthians é favorito, vence e passa para as próximas fases. O Mateuzinho É tá que fora. esses treinos me irritam, hein? Esses treinos me irritam, hein? Esses treinos que o jogador bota a calça lá pra mostrar as coxas. Esses treinos de aproximação, essas coisas me irritam, hein? Me irrita profundamente, hein? Me irrita esses treinos, hein? Esses treinos europeus me irritam, hein? Vamos lá, tá aí, tá no mano. Deixa o treino aí. E aí, Quesada? Mateuzinho, se o Mateuzinho ficar fora e deve ficar fora... Não vai jogar. Ele teve uma lesão no reto. Ou mantém o Félix Torres ou coloca o Léo Maná na lateral direita. Não, Léo Maná não. Dá o Félix Torres. Não. Léo Maná não. É, Léo Maná, pô. É no reto. Ele teve uma lesão no reto aqui, ó. E a zaga Eu não com o tô nem Ramalho. se é femoral. Eu não sei o que é femoral. Eu só sei que é reto. O reto é aqui, ó. Que eu sei é aqui, ó. É isso mesmo. Aqui, ó. Tem aqui os retos. Dois, é. Os dois retos. É isso que eu sei. Você já teve alguma coisa no seu reto? Eu não posso falar. Não, no Porque reto. eu sei. Você... Na coxa, velho. Da coxa? É reto, que reto então eu femoral. posso- Então É aqui, ó, eu já aqui. rompi o reto. Você já rompeu? Agora, rompeu o reto? Agora que você especificou, Quem eu posso rompeu falar. você rompeu o reto? E ó, aqui, ó. Onde tá aqui, ó? Eu também tenho. Desceu Meu aqui, ó. desce. Desceu. Você pega aqui, você desce. Você precisa completar. Você já tem algum problema no reto, Souza? Não. Não. Meu Não problema era tem tudo nunca adutor, joelho. No reto eu não tive nada, não. Mas o São Paulo não deu o seu anel. Quem que botou o dedo no seu anel? Ninguém. Mano, quem pegou o seu anel? Os caras passaram a mão no seu anel. No Mundial. Desse anel aí do Do Mundial. Mundial. É, alguém... Não deram pra você? Deram não. Tá certo. Você já teve algum problema no reto? No reto femoral já, por isso eu parei de jogar bola. Só nesse. Eu já tive dos dois retos já. De hemorroida, pô. Hemorroida é dura. Você tem que tratar da hemorroida. gente. absurdo, cara. Mas qual o problema você ter problema na hemorroida? Qual é o problema de você falar das coisas que é verdadeira? Qual o problema de você falar para os seus filhos ficar espertos pra eles não fumar maconha, não sai se ver. Como é que é aquele cigarro lá? Narguile. Vape, que os Vape. moleques estão tudo morrendo de infarto. Qual o problema de você falar com o seu filho, você tem que ficar esperto com ele, com bullying na escola, quando o seu filho... Você tem que conversar, rapaz. Fica tomando lata de energético toda hora, depois seu filho morre, aí você não sabe por quê. E os pais não enxergam isso porque pai, hoje mãe, não presta atenção nos filhos. É verdade. Aí você toma no reto, você não sabe por quê. É o seguinte, dá pra entender perfeitamente. Olha o Dorival Júnior, cara. Olha o tamanho do nariz dele, irmão. Isso não é nariz, isso é uma lapa, hein? Chega, faz sombra. Não, ele faz sombra pro jogador que estão treinando. Não faz sombra ele? Olha lá. O filho também. O Silvestre também tem. Qual a ideia desse time aí? O José Martínez, esse time do Corinthians, esse titular. Qual a visão que você tem no jogo de amanhã contra o Novo Horizontino? O primeiro jogo foi 1-0. Eu não sei não, você não tem os 4 gols contra o Novo Horizontino aí. É bom pro Yuri, né? O Yuri já vem fazendo gols e agora ganhando o Memphis ali do lado dele. Quem sabe ainda o Garro, esse trio ano passado... Ele vai embora, Yuri, viu? acho que no meio do ano é provável. Vai embora da janela aí. Tem um. Mas esse trio... é o gol lá. Aí, Esse ó, trio- fiz o gol de... Olha lá, Maurício, mãozinha de alligator. Esse trio ano passado deu muito certo. Se o Dorival puder contar de novo, é ótimo pro Yuri. E pro Corinthians, claro. Ô, Veloso, você acha que foi Quanta falha do gente na goleiro barreira. aí? Quanta gente na barreira. Quando toma no gol? É, a bola, ele não viu a foi bola. pertinho. Você viu que fez a curva? Ele Eu não fiz a viu a curva bola. pra ela sair? O goleiro tem que ver a bola, né? O Corinthians fez a barreira ali, ele não viu. Mas você viu que eu fiz a curva pra ela... Ali Pra tem que ela... pegar, né? Pra ela sair do goleiro. É, mas ali tem que pegar, né? Aí depois eu fiz outro gol ali também. Lá, Dinei cruzou pra mim. Um beijo, Dinei. Ô, Dinei, tá aí, ó. Mais um gol contra o Novo Horizontino também. Você acha que o Corinthians pode exercer jogar em casa com 40 mil pessoas, amanhã, buscar uma classificação, o que isso também é importante pro Corinthians e pro Dorival Júnior, Souza e Leandro Quesada, os maiores jornalistas desse país? Lembrando que o Dorival é o atual bicampeão seguido dessa competição, né? Ganhou o Flamengo e ganhou São Paulo. É, né? São Paulo, né? Então é um cara que conhece a competição de mata-mata. Ele não tem ainda o Campeonato Brasileiro, não conseguiu ganhar o Campeonato Brasileiro, mas em competição de mata-mata ele tem um aproveitamento gigantesco. É um cara que está feito trabalho, está mexendo muito no time, não tenho gostado muito disso. Acho que ele está dando ritmo a muitos jogadores que para Mas ele... o Beldia também mexe, não mexe? É, mas ele hoje, tá- por exemplo, contra o Náutico. Mas ele- E é falta de respeito com o Náutico, hein? Falta de respeito com o Náutico. Sabe por quê? O Náutico veio aqui e fez um jogo de igual para igual. Aham. Saiu na Outra equipe de frente. São Paulo saiu na frente. fez Fez aquele 1 a 0. golaço. Pra mim,
o Náutico ganha o jogo e vai pros pênaltis. Olha o que eu tô falando, hein? O Náutico é um baita de um time, um baita de um clube, e na Copa do Brasil é Vera, meu irmão. É. Porque no primeiro jogo foi 2-1 e o Náutico saiu na frente. Saiu na frente, São Paulo virou o jogo com 2 gols do Luciano. Mas voltando pro Corinthians, eu acredito muito Por que você não quer falar de São Paulo? Não quero, se for pra falar de São Paulo, é que tá... Olha só, a gente tá falando... O São Paulo tá bem contra o Náutico, que é tão favorito igual o jogo aberto. Falou 5-0, 4-0. A torcida do Náutico tá brava lá, pai. Mas é a opinião da gente, cabe a eles. A sua? A minha, hoje, jogo 3-0 São Paulo. Tá. Com todo respeito ao Voltando pro Náutico. Corinthians. Voltando pro Corinthians, voltando pro Dorival, não gosto desse Alguma time. vez o São Paulo perdeu pra você nesses 4 anos que você tá aqui? Só tô te perguntando isso. Lembra que senão pega os 4 anos. Não. Eu só tô te fazendo. Você responde sim ou não? Eu já disse algumas vezes que o São Quantas Paulo... vezes? Disse várias vezes que o São Paulo não era favorito contra alguns Não times. quer perder. Não, disse que não... Perder não. Não, nunca falei. desse. Não, você fala... Não, que ia perder não. Eu falei que não era favorito. Tá, Quesada, responde aí que eu perguntei o negócio do Dorival Júnior. Ele parei de falar com ele. O trabalho do Dorival, se você olhar os números, não são ruins esses números. Mas como ruim, cara? 72% de aproveitamento, o time ainda está na briga e só depende dele para chegar à próxima fase aí da O Sul-Americana. Dorival é bom pra caramba, ele já mudou o ambiente lá dentro, gente. Ele já tá fazendo uma coisa diferente. Americano E se precisa ganhar de 4 a classifica, 0. classifica amanhã contra o Novo Horizontino. E ele classifica amanhã, com todo respeito ao Novo Horizontino, o Dorival Júnior já tá entendendo que o Corinthians precisa de fulano, precisa de ciclano. Já viu que o Léo Maná não dá pra jogar, já colocou o Félix Torres. O que você pensou sobre isso? Vai pedir Qual um a visão lateral. que você tem? Hã? Vai pedir um lateral. Vai pela direita. Vai tem que ter. ir lateral, centroavante. Zagueiro. Se eu fosse dirigente do Corinthians, do Santos e do São Paulo, até do Palmeiras, cara, eu contrataria um jogador só. Quem? Verrete. O Verrete. O que, meu irmão? O Verrete, o que ele faz de gol, o que o Verrete é monstro. No seu time, no lugar do Yuri? Não. Pode até não ser titular. Ou você pode jogar com o Yuri e com o Mas Verrete. o Yuri vai sair, o Yuri vai Você sair. pode jogar no Santos, você pode jogar com o Guilherme ou com o Neymar, se o Neymar tiver legal. Se o Neymar não tiver na Kings League, o Neymar e o Verrete. No São Paulo, você pode jogar com o Lucas Moura e o Verrete. Você pode jogar com o Luciano e o Verrete. Você pode jogar com o Oscar, não, isso aí é uma mentira do futebol. Pô, o Verrete é um monstro de centroavante, meu irmão. Um monstro. Corinthians, Voltando pro Memphis e Corinthians, Verrete. Memphis e Verrete. Se o Yuri sair, por exemplo, né? Termina aí, que eu tenho que pegar um negócio também aqui. Não, então, amanhã contra o Novo Horizontino, a tendência é o Félix Torres seguir na lateral direita, a dupla de zaga formada pelo Ramalho e pelo Kaká, Angileri, e acho, viu, Neto, que ele vai entrar com Ranielli, Martinez, Coronado, Carrídio e o Romero com o Yuri lá na frente. Hugo, Félix Torres, André Ramalho. Ramalho, Kaká e Angileri, Ranielli, Martinez, Carrídio e Coronado, Romero e Yuri. Time é Também bom. acho. Será que o Memphis não vai? Memphis acho que não joga, viu? Se o Memphis for. Aí ele tira o Romero, Tira o Memphis Não, e Yuri. senhor, tira um volante e Coronado. bota o Romero, tá Mas louco? ele não vai fazer isso. Não, se ele vai fazer, o problema é dele. Ele vai proteger Só o o problema é dele, mas se fizer isso tomar pau, você tá... Ah, eu é te arrebento, Dorival Júnior. Eu também, tô com Eu você. quebro você no meio. Vamos Porque é brincadeira jogar contra o Dorival Júnior. Vai ficar com 10 homens no meio campo. É o seguinte, o Yuri Alberto, ele pode ser negociado pelaquilo que... Eu acho que é nessa janela aí. Eu também Eu acho que acho. dificilmente ele não vai passar dessa janela. O que você pensa do Yuri Alberto? Jogos de 2028, de 2022, 28, 11 gols e 2 assistências. 6 meses ele jogou. 2023, 63 jogos, 15 gols, 7 assistências. 2024, 57 jogos, 31 gols e 7 assistências. 2025, 37, 12 gols. Então ele tem 30, 40, 45... Não, eu gosto de somar. Mas tudo bem. Aí, total, 181 jogos, 69 gols, 17 assistências. Esse cara é um monstro. 67. Ele tá bem mesmo e eu acho que é difícil segurar o Yuri nessa janela. Ele já falou que ele quer ir embora, tem o sonho de jogar na Europa e provavelmente vai vir alguma proposta da Premier League. Pô, ele é rápido, hein? Ele é rápido. Vai dar certo na Europa Não de centroavante. Essa bola na frente. Mas de lado pra ele, esquerdo. Essa bola na frente, né? E os times lá jogam uma linha bem alta, né? Pode Não favorecer. vende ele igual o centroavante, hein? Não faça isso, hein? Que é o André Cury, que acho que é o empresário dele.
E nem o Corinthians. Vê como segundo atacante. Não vende ele como primeiro atacante. Mas isso aí é problema do time lá, Não, né? eu sei, mas até os caras... Porque Não. esses números dele aí chamam muita atenção. Muito. Muita atenção. Ele tá fazendo muitos gols, dando assistência. Então é normal que venha uma proposta e ele realizar o sonho dele. Tem 24 anos, é novo ainda, é um jogador que tem uma faixa etária boa para o mercado internacional. Eu acredito também que nessa janela é difícil segurar. Para você, Souzinha, monstro sagrado, que operou ontem, fez a cirurgia. Mas tô bem já, passo Mas não bem. vai mais engravidar ninguém, né, Souza? 4 tá bom já também, bom, né? né, Parei, pelo amor de É Deus. muita escola, né, Souza? Pelo amor Muita de pensão, Deus, né? Jesus. O que é pensão, né? O cara pode ser preso por causa da pensão. Mas tem uma coisa que esse país aqui prende mesmo, é pensão alimentícia, meu irmão. Você pode estar onde você estiver. Aí eu nunca fui preso, graças a Deus, por causa de pensão. Eu já quis ser. Não, tô mentindo não, tô falando, juro por Deus. Não, eu não juro por Deus. Mas por verdade. Falei, é melhor ficar lá enjaulado 3 meses, né? Do que pagar esse absurdo aqui e não ver retorno nenhum. Craque, a informação que um passarinho me contou é que praticamente a proposta... Mas eu tô falando de pensão. Não. E eu tô Se você falando tem de Yuri. informação se o passarinho seu, você operou o passarinho ontem e agora quer falar do passarinho. Passarinho, ó. Passarinho, ó. O Gugu não falava do passarinho? Como é que é o Gugu? É o Passarinho. pintinho amarelinho. É o pintinho amarelinho. O seu pintinho amarelinho tá cuidadinho? Tá. Então vai, pintinho Então. amarelinho. A informação que eu tenho, eu tô falando de outro passarinho, um passarinho amigo meu, me contou que o Yuri chegou a proposta para ele, vai chegar a proposta já existe, e é de um time que o Matheus Cunha praticamente, o Como é United... esquerda o Matheus Cunha lá? né? o Tá jogando com a 10. United tá vendendo, o United tá comprando ele, né? O Manchester United tá comprando o Matheus Cunha e o cara pra ser vendido é o Yuri Alberto. É o Yuri Alberto. Que vai jogar no lugar do Matheus Cunha como segundo atacante. Segundo É o atacante. Norte e não sei o quê. É isso aí mesmo. Não, é o Wolverhampton. Wolverhampton, não é? Wolverhampton. É isso aí. É o Wolverhampton. Essa miséria mesmo que ele É o falou. Wolverhampton. É o Wolverhampton. Se você vê com W, você não fala o nome do desgraçado. Mas você bota o V. Wolverhampton. Wolverhampton. Você Qual fala é o nome? rápido. No Você fala nome que rápido. dá. Wolverhampton. Você não precisa pronunciar Wolverhampton. todas as vogais, todas as consonantes. Wolverhampton. Eu não sei nem que gota é isso, Não, vogal e consoante. então, o Yuri Alberto vai receber o Corinthians, vai chegar uma proposta Vai. para ele em relação a uma casa de 30 milhões de euros. É, porque ele foi vendido, acho que por Isso, 64. por 30 milhões de euros, é aí o Augusto que vai saber. E isso a gente ficou sabendo, eu e o Souza já estava sabendo, o Souza deu. E aí o Matheus Cunha vai pro Manchester United, que joga amanhã aqui na Band, Final. contra o Tottenham, final da Copa da UEFA, junto com o Theo José, com o Júlio Gomes comigo e com o Felipe Kiri, que tá lá em Bilbao. Daqui a pouco ele entra às 2 horas. E é quase certeiro isso. É quase certeiro a ida do Yuri Alberto pro Wolverhampton. Quando ele veio pro Corinthians, teve aquele negócio que o Corinthians enfiou lá 5 jogadores na transação, foram Duqueiroz, Ninguém sabe quanto, o Mantuan como ficou. e onde. Qual era o nome do goleiro lá? Ivan. Enfim. Que era da Ponte, pá. Aí o tal do Pedrinho, o moleque, ainda foi colocado também no negócio, lembra? Zenit, O né? segundo Pedrinho. Aí depois ele foi. Ô, craque, só um negócio que eu acho Só não vendeu o estádio do Willian porque não era só não dele. vem- Porque só- se dela, ele vendia o estádio. Só não deu o Parque Só São não deu o Jorge, estacionamento. Existe. E por sinal vai ter novidade aí no estacionamento do Corinthians. Vai ter uma novidade importante para vocês todos aí. Que por sinal a Adidas pode fechar a qualquer momento aí em relação ao novo patrocinador do Corinthians. Diga-se de passagem, Quesada. Mas vai ser um negócio que o corintiano tem que entender que não vai dar tanto dinheiro pro Corinthians, né? Porque o Corinthians só tem 50%. O Marquese pega 15 milhões de euros. Então, mas o 90 pau. André Cury, quando esteve aqui naquele domingo, que É verdade, ele ficou junto com a gente. Nós entrevistamos no... Mas 50% não é do Corinthians? Então, 50% do 50%, Corinthians, 90 os milhões. outros 50% não são do Não, Corinthians. não, é. Mas, por exemplo, se vender por 30 milhões, que é um baita de um valor, o Corinthians só fica com 15. 15 milhões dá 90 milhões pro time que tá quebrado, que tá... Não, isso sim, não, perfeito, Pô, perfeito, Mas assim, você não e consegue... não dá pra ficar muito tempo mais com o Yuri Alberto Não, também do concordo, que ele tá fazendo. Concordo. Não dá, não dá. Mas você vende o Yuri para contratar alguém, Neto? Não, eu vendo o Yuri e tento contratar o Verrete, do Vasco. Quanto custa o Verrete? Não custa 15 sei, milhões de 5 euros. né? milhões de- Aí ok, de aí euros. ok. Aí ok. É isso. Ainda guarda uma grana. É, perfeito. eu sei que o Verrete acho que não pode jogar porque ele já fez os 7 jogos, mas eu já penso pro ano que vem. Sim. Em relação ao Verrete, aí o problema é do Corinthians, não é problema meu. Dá pra entender que dificilmente, porque o Manchester United quer realmente o Matheus Cunha. Sim. E aí, a bola da vez é
é o Yuri Alberto pro Wolverhampton. Pra você, em relação ao Yuri Alberto, vai fazer muita falta? Não, vai fazer falta. Ele é o homem-gol do Corinthians hoje, né? As jogadas terminam sempre no E é Yuri. bonito, né, velho? As jogadas terminam no Yuri e ele faz gol de direita, de esquerda. Parou de quebrar a bola como quebrava. Faz né? Tem tempo que ele parou, Faz. Ele, no comecinho do Paulista ele voltou na... Ah, mas o cara que mais fez gol em clássico é o Yuri Alberto. Mas tá jogando bem, é verdade. Então, e ele quer isso também, né? É, o sonho Sempre dele. deixou claro que ele quer jogar na Inglaterra, ele quer ir embora e agora vai aparecer oportunidade. Vai ficar bom pra ele, bom pro Corinthians, só que o Corinthians vai perder esse cara que é o homem-gol hoje e pra achar tá difícil, hein? É muito difícil. Achar tá difícil. Dá pra entender na hora que o Garro voltar, independentemente da saída do Yuri Alberto, que eu acho que ele vai sair, porque é muita grana, o Corinthians dificilmente... Desculpa. Por favor, mas o Veloso. Pedro Raul, você não gosta dele, mas tá fazendo Não, gol lá. não tenho nada contra o Tá Pedro fazendo Raul. gol lá. Eu não gosto dele como jogador. Um eu acho jogador, que- exato, é isso que eu tô falando. Mas ele tá fazendo Mas é gol o lá no problema Ceará. do Ceará, o esquema é feito pra ele, né? É, então. No Corinthians talvez não, seja Mas, de assim, repente, né? quem sabe ele volta. Pode ser. Qual a ideia? A volta do Garro, a volta do Memphis, a volta do Yuri, o time com o Carrilho, que joga muita bola. Joga muita bola esse Carrilho é brincadeira. Né? A ideia dos 3 zagueiros, Félix Torres, André Ramalho e também o Kaká, velho. Kaká é duro, hein? O Dorival, ele ganhou espaço pra caramba, né? Falei que o Corinthians precisava de um zagueiro rápido. Não achei que ia ser o Kaká, mas esperava que ele ganhasse mais chances, porque o Corinthians estava sofrendo muito, né? Quando pegava jogadores rápidos na frente, estava sofrendo bastante. Mas com relação ao... Você sabe, né, senhor? Mas falando com relação à volta do Garro, é um jogador que ano passado fez total diferença. Foi o cara que deu mais assistência no Campeonato Brasileiro e talvez no ano. Eu acho que um ajudou o outro, sabia? O Memphis ajudou o Yuri e o Garro ajudou o Memphis. O trio se Os três. entendeu. Os se três entendeu juntos no bastante. Corinthians. Os três juntos no Corinthians. É kid, velho. É kid. Ano passado, a gente falou aqui que o Corinthians foi o melhor time que terminou o ano Verdade. jogando o melhor futebol. O Campeonato Paulista perdeu um jogo pro São Paulo, de 3-1. Então Pessoal, pelo que o Yuri Alberto tá fazendo, é difícil segurar ele, né? Eu já tinha isso em mente, que ele iria sair, já até falava, né, aqui também no canal, que a principal janela de transferência lá na Europa é essa janela de meio de ano. É como se fosse a nossa janela de final de ano para eles. Então, o final da temporada é agora, sabe? Então, né, e eu sabia que ia chegar alguma coisa pra ele já, não tem como, pelos números dele é quase impossível segurar. É uma pergunta até retórica, né, pessoal? Você gostaria de vender o Yuri Alberto? Claro que não gostaria. Como é que a gente vai repor um atacante com 90 milhões de reais, né? O Corinthians tem 50% dos direitos sobre o Yuri Alberto, 90 milhões, não traz ninguém, assim, um atacante do nível do Yuri Alberto, não passa nem perto, claro. A gente pode dar sorte, né? Pode subir um jovem da base, pode chegar uma pessoa aí fardando o Yuri Alberto, mas o Corinthians perde e perde muito com a saída de Yuri Alberto. Eu acredito que é o momento dele, né? Ele poderia ficar no Corinthians, poderia ficar, mas ele tem o sonho de chegar lá e se você assiste um pouco de futebol, você vai entender que o futebol europeu combina com ele um pouco mesmo. Né, e isso vai fazer bem pra ele, acho que pra carreira dele, eu acho que ele não fica, vai sair mesmo. Mas deixa a sua opinião aqui, se você chegou até aqui, tá? Se inscreva aí no canal, curta o vídeo, eu trago notícias do Corinthians aqui todos os dias e eu vou responder todos os comentários. Comenta aí que vai ser um prazer falar contigo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!